A Lei Maria da Penha completa 5 anos no próximo domingo. Ela tornou mais rigorosa a pena contra quem agride mulheres. E a cada ano aumentam as denúncias de agressões, mas apesar disso, a violência continua. Com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher deixou de ser tratada em juizados criminais, junto a processos de briga entre vizinhos e de acidentes de trânsito, e foram criados os juizados especiais. Atualmente existem 52 unidades em todo o país. A legislação acabou também com as penas pagas em cestas básicas ou multas e passou a permitir que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. Além disso, a violência psicológica, a violência patrimonial e o assédio moral também passaram a ser considerados violência doméstica. Entre as medidas para proteger a vítima estão a saída do agressor de casa, a proteção dos filhos e o direito da mulher de reaver os bens e cancelar procurações feitas em nome do agressor, o que tem feito o número de denúncias aumentar a cada ano. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, de 2006 até julho do ano passado foram sentenciados 111 mil processos, realizadas 9.700 prisões em flagrante e decretadas 1.577 prisões preventivas. Apesar disso, a violência continua e a cada 15 segundos uma mulher é agredida no país. E para lembrar os 5 anos da lei, o Ministério da Justiça realiza em Brasília um seminário. Entre os assuntos discutidos estão as brechas na aplicação e também a constitucionalidade da lei. Bom dia. Um dos questionamentos feitos sobre a Lei Maria da Penha se baseia no argumento de que a lei fere o princípio da isonomia, da igualdade entre as pessoas, ao tratar de forma diferenciada homens e mulheres vítimas da violência doméstica. Aqui ao nosso lado, para comentar a Lei Maria da Penha, a advogada Maíra Cota. Bom dia, Maíra. Bom dia. Esse argumento contra a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, ele tem consistência? Não, é um argumento bastante inconsistente, porque a violência doméstica familiar, ela tem um recorte de gênero claro, que é justamente contra a mulher. Ela é um fenômeno peculiar e a peculiaridade é justamente de ser, na sua grande maioria dos casos, quase que exclusivamente contra a mulher. Ninguém fala, por exemplo, que o Estatuto do Idoso é inconstitucional, por reconhecer o quê? Que o idoso está, em determinadas situações, peculiares, características, mais vulnerável. Assim como a mulher dentro do lar, ela é a vítima principal dos casos de violência doméstica. Agora, Maíra, apesar de a Lei da Maria da Penha estar em vigor há 5 anos, de o número de denúncias ter aumentado, a violência contra a mulher ainda é expressiva. Por que isso acontece? Bom, acontece por conta da cultura que a gente vive, é uma cultura ainda patriarcal, ainda machista, que vitimiza a mulher dentro do lar, dentro do espaço privado. Muitas vezes os agressores não são pessoas violentas no espaço público, mas dentro do lar se tornam violentas justamente contra a sua esposa, a sua companheira. Então tem a questão cultural e a questão de que a lei ainda é muito recente. A gente não pode achar que a promulgação de uma lei vai, de uma hora para outra, na caneta, resolver todos os problemas que são extremamente complexos e estruturais. A lei está caminhando, é uma lei muito boa, mas ainda requer investimento em políticas públicas e mudanças até mesmo culturais, né? Agora, você trabalhou como advogada no projeto da Lei Maria da Penha na Universidade de Brasília. E lidando direto com as vítimas desse tipo de violência, o que você identificou qual a maior dificuldade para elas chegarem até o momento da denúncia? A violência doméstica familiar contra a mulher é muito complexa, né? É um fenômeno bastante difícil de se lidar. O projeto Maria da Penha da Universidade de Brasília, ele atende mulheres em situação de violência doméstica em Ceilândia. Uma das principais dificuldades, por exemplo, é a mulher se reconhecer numa situação de violência. A violência doméstica, porque não é um furto, não é alguém que entra na sua casa e pega algo que é seu, que você identifica ali que você foi uma vítima. Tem mulheres que estão em relacionamentos violentos, que são abusadas verbalmente, fisicamente, pelos companheiros e sequer se reconhecem numa situação de violência. Então isso é muito difícil, porque às vezes ela pode até romper esse relacionamento e recomeçar um outro relacionamento com uma outra pessoa que repita os mesmos padrões de violência. Então, uma das maiores dificuldades, primeiro, é a mulher se reconhecer em situação de violência para poder caminhar no sentido da emancipação e de conseguir superar esse padrão relacional violento para conseguir viver com outra pessoa, em outros relacionamentos, enfim, da maneira como ela quiser, mais emancipada
e autônoma o suficiente para não mais porque sofrer violência. Muitas vezes as mulheres são dependentes do marido financeiramente, isso dificulta. É uma outra dificuldade. Como uma mulher que depende economicamente do marido, por exemplo, vai conseguir sair desse relacionamento? Ela tem que se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes também, uma dificuldade, a mulher se sente muito culpada porque ela carrega essa obrigação de manter a família coesa. Então, se ela vai à delegacia prestar uma queixa contra o marido, ela acaba se sentindo culpada por estar destruindo o lar, destruindo a família, porque ela se sente obrigada a aguentar aquela situação em nome dos filhos, em nome da comunidade, né? Certo, é complicado. E a lei, ela é efetivamente cumprida, Maíra? Existe à disposição das mulheres todos os instrumentos que o Estado deveria disponibilizar, como juizados especiais, as delegacias especializadas, as casas de abrigo? Exato. Toda vez que perguntam se a lei está sendo efetivamente aplicada, é bom deixar claro o seguinte: quando se pergunta isso, em geral se tem em mente a atuação do judiciário, e a lei não dispõe apenas sobre a atuação do judiciário. No judiciário, a gente já tem 52 varas, juizados especiais de violência doméstica contra a mulher, mas essas varas, esses juizados especiais, eles ficam muito concentrados nos grandes centros urbanos, né? Ainda falta implementar em todos os tribunais de justiça, em todas as sedes, essas varas, porque onde não tem, a violência doméstica familiar está sendo levada para os juizados especiais criminais. Que não é o adequado. Que não é o adequado, é uma realidade totalmente diferente, muito, muito diferente, que enfoca muito o viés punitivo da lei. Mas a lei traz demandas de políticas públicas que essas ainda faltam ser implementadas. As próprias delegacias especiais, por quê? Uma dificuldade da mulher é justamente chegar na delegacia e falar: eu recebi um tapa do meu marido. E o policial não querer registrar essa queixa, por não entender que aquilo é grave o suficiente para ser registrado. Mas um tapa, a violência doméstica, toda a complexidade dela ela aumenta, ela progride. Então, o policial que atende tem que ter essa sensibilidade, esse treinamento para reconhecer a situação de violência. O tapa pode ser só um começo, né, Maíra? Pode ser um começo, pode ser a gota d'água de várias outras situações anteriores, e que não importa, ela quer registrar o tapa, ela tem que registrar e ser ouvida. Ok, Maíra, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Ainda falta um caminho longo pela frente para a efetiva implementação, né, de todos os dispositivos da Lei Maria da Penha, mas a gente espera que isso aconteça. Bom, o telefone para tirar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha ou para denunciar a violência doméstica é o 180, o 180. Catiúcia. Muito obrigada.